Aí, Salsicha, fala do tenente Alex Boni, com relação a esse caso, começando com você, com os nossos telespectadores, em toda essa notícia que marca Maringá nessa sexta-feira e que já tomou conta de todo o Brasil diante da proporção trágica. Tá aí, a gente tinha informação pela manhã, por quê? Porque a casa onde o incêndio aconteceu é a casa de um empresário maringaense muito querido, muito conhecido, de família tradicional. Eles são donos, para mim eu acho que é a maior loja de brinquedos que tem aqui na cidade de Maringá, uma loja que fica ali na Avenida Colombo. Inclusive eu já fui lá comprar brinquedo várias vezes e eu acho que eu já até conversei com ele, com ela. E ele viajou para a China, ele não está no Brasil. O pai e marido da mulher que está vivo, ele viajou para a China, porque ele deve ter ido para lá ver negócios sobre compras de brinquedos lá na China, entendeu? E ele deixou a família, ficou a esposa, os 2 filhos, coisa mais linda do mundo, as 2 crianças. E aí, no primeiro momento, a gente acreditava que a notícia que surgiu que seria a babá que estava na casa. Mas pelo que o tenente Boni confirmou, e vocês ouviram a entrevista, seria uma pessoa ligada à família. Claro que isso depois vai se confirmar a informação ou não, porque no momento de desespero, o bombeiro tem que fazer o boletim de ocorrência e aí relata quem são as pessoas. Então, lamentavelmente, a mãe com o menininho maior de 3 anos, ela conseguiu chegar na sacada, porque o fogo foi na parte de baixo, ela conseguiu chegar na sacada na parte dos fundos, onde ficam os quartos da casa. E no outro caso, onde estava a babá ou a avó da criança dormindo com a outra criança mais novinha de 1 ano, ela não teve acesso à sacada. E aí ela, pensamento de quase todos, né? Tá pegando fogo, eu vou no lugar onde tem água. Ela teria ligado ali o chuveiro, ficado com a criança ali, protegendo a criança, os corpos foram encontrados, ela abraçado com a criança com uma manta, tentando proteger a criança. Mas o problema não foi o fogo, foi a fumaça que intoxicou e, infelizmente, os 2 morreram dentro do banheiro de uma das suítes do sobrado que fica no interior desse condomínio aqui em Maringá. Aí, a imagem do local, os vizinhos registrando as imagens, os bombeiros chegam lá, olha, aqui na parte de baixo é muito fogo. Tá vendo aqui, ó? É muito fogo embaixo. E aí depois a gente vê as labaredas lá em cima. Então, foi muito fogo mesmo, entendeu? O que aconteceu? Não dá para saber, porque casa nova é tudo novo. A fiação é nova, as tomadas são todas novas, não dá para saber. Ali, um momento que os bombeiros estavam acessando para tentar combater o fogo em cima, ó. Eles colocaram a escada e subiram com um balão de oxigênio. E agora o tenente confirmando que tem um bombeiro internado que também se intoxicou. E aí, infelizmente, uma tragédia registrada aqui em Maringá, que chocou todo mundo que tomou conhecimento. E a gente que é pai, a gente que é mãe, vocês sabem que a gente se coloca no lugar da família. Aí, ó, aí é uma imagem do bombeiro de dentro da casa. Olha como é que destruiu tudo. Olha a escada, tá vendo? Destruiu tudo, ó lá. Olha aí a parte de baixo, não sobrou nada na parte de baixo. Como eles são donos de empresa de brinquedos, ele tem um setor ali que era só de brinquedo, entendeu? E infelizmente, lamentavelmente, a tragédia aconteceu. Desde as 6 horas da manhã, a nossa equipe da RIC TV está no local, o cinegrafista Rafael e também a Mariana Loturco foram para lá e chegaram no primeiro momento, muita fumaça, e depois começou a surgir as notícias que realmente o incêndio se transformava numa tragédia em Maringá. A reportagem no Balanço Geral. As chamas tomaram conta da casa. O incêndio teria começado no primeiro andar. As 2 vítimas estariam no banheiro do 2º piso. A babá e a criança de 1 ano foram encontradas abraçadas dentro do chuveiro. Uma cena que emocionou quem trabalhava no combate às chamas. Muitos bombeiros têm filhos, né? Como é que estava? Os bombeiros foram acionados por volta das 5 horas da manhã. A casa que pegou fogo fica em um condomínio de alto padrão na zona sul de Maringá, noroeste do Paraná. Fez todo o procedimento de tentada de entrada forçada, parte de combate a incêndio.
Muito provavelmente o incêndio se iniciou na parte de baixo da casa, era um sobrado, o que impediu as pessoas de descer pela escada, era apenas uma escada. Então elas ficaram na parte superior. O nosso maior trabalho foi acessar a parte superior, tanto que a gente conseguiu só depois de muito tempo de combate. A mãe e o filho foram resgatados pelos fundos, pela parte de fora, porque ficaram na sacada da parte dos fundos. E os dois corpos, infelizmente, estavam dentro do banheiro. A babá, provavelmente na intenção de proteger a criança, ligou o chuveiro, colocou toalha, tentou se molhar para as chamas não chegarem neles. Mas a caloria e a quantidade de fumaça é extremamente alta, tá? Os materiais sintéticos que a gente tem no mobiliário hoje são extremamente combustíveis, eles se alastram muito rápido, tá? Então, espuma, cortina, sofás, colchões, e nesse momento provavelmente tenham inalado fumaça. Nessa inalação de fumaça, perderam a consciência e acabaram morrendo ali. As imagens do interior da casa mostram o tamanho da destruição. Pouca coisa restou. Os brinquedos, apesar do fogo, continuaram intactos. E alguns poderiam ser de Benjamin, o bebê de 1 ano que morreu no incêndio. A mãe e o outro filho de 3 anos foram socorridos e encaminhados à Santa Casa de Maringá. Segundo informações de testemunhas, o pai estaria viajando a trabalho. Eles estão bem, graças a Deus, mas outras 2 vieram a falecer. A gente deixa os pêsames aí familiares, tá? A polícia científica teve dificuldades para começar o trabalho de perícia. Mesmo com o fogo totalmente controlado, a casa continuava quente. Ainda segundo os bombeiros, o calor foi tanto que os vidros das casas vizinhas estouraram. A parte de baixo totalmente destruída, as partes de cima ali, quartos, o hall, logo no começo também. A parte do fundo que era aberta, que está intacta. Para vocês terem uma ideia, quebrou vidros grossos do vizinho pela caloria. Então, assim, a gente ainda fez um trabalho ao mesmo tempo de busca e de combate para que não passasse para a casa do vizinho imediatamente à esquerda ali. Depois dessa tragédia, o tenente dá um alerta para evitar que mais casos como esse aconteçam. Estar mais próximo possível de um ponto onde possa ser retirado, que seria sacada, janela, porque a equipe de socorro chegando vai ter a visualização, vai ouvir o grito de socorro. Se esconder num quarto, num banheiro, não seja tão efetivo, porque a gente teria que combater todo o incêndio e fazer a busca, né? Numa situação dessa, que igual eu falei, o incêndio já estava muito avançado, não tinha o que fazer, porque o fogo envolveu as vítimas no banheiro. No caso da mãe que escapou, ela estava na sacada do lado de fora. O único problema foi a retirada daquela telinha de proteção que teve que ser cortada e o fogo já estava ali próximo a ela. Se demora mais um pouco, não conseguiria fazer o resgate deles também. Então, janelas, né, se possível um pano úmido no rosto para filtrar minimamente a fumaça e pontos que dê acesso para a gente com uma escada, visualizar, observar e fazer a extração da pessoa ali. Ficar a mãe e a criança de 3 anos ficou na sacada, eles conseguiram cortar a tela e tirar as 2.